Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que faz parte do nosso livro Casa Inteligente. Bom, nesse vídeo vamos exemplificar aqui um pouquinho sobre energia sustentável utilizando aí placas fotovoltaicas no projeto chamado aí, no sistema chamado de off-grid, certo? Esse off-grid significa dizer que você vai gerar sua própria energia de forma independente da sua concessionária, ou seja, daquela empresa que fornece energia para você hoje. No meu caso aqui é a Enel. No seu estado pode ser que seja uma empresa diferente do meu estado, ok? Então o que eu vou precisar para ter um projeto de energia off-grid, energia sustentável através de placas solar? Bom, você vai precisar aqui de placas solares, né? Pode ser uma, duas, três, quatro, quantas você desejar, de acordo com o tanto que você quer gerar. Você vai ter que ter um controlador de carga, você vai ter que ter baterias, depois você vai ter que ter um inversor de tensão. Vamos explicar por quê. As placas geram uma tensão normalmente aí de 12 volts, ok? Claro que ela pode gerar valores diferentes, né? 12, 19, 20, né? E por aí vai. Então, como o Sol, né, ele nunca tem uma iluminação constante, ou seja, pode passar uma nuvem, né? Então, essa tensão que chega até o controlador de carga, ela toda é variável. Então, a função desse rapaz aqui é fazer com que essa carga se transforme, por exemplo, em 12 volts fechadinho, certo? Então, só para entender, a placa solar ela vai gerar tensões variáveis de, por exemplo, 5 volts, 10 volts, 20 volts. Então, quando chegar aqui nesse controlador, ele vai fazer um processo para que essa carga saia 12 volts, que é a tensão das baterias. Ok? Então, toda bateria aí que a gente conhece, ela tem uma tensão padrão de 12 volts. Depois eu poderia, juntando mais baterias, colocar isso para 24 volts ou 48, mas não é o caso aqui, tá bom? Aqui eu já poderia, nessa saída aqui, ligar aqui, por exemplo, lâmpadas que fossem do tipo corrente contínua e que fosse 12 volts, ou qualquer equipamento que seja 12 volts. Então essa saída que ele não está mostrando é uma saída já com 12 volts, ok? Esse outro rapaz aqui, que é o inversor de tensão, ele vai ser ligado à bateria e daqui em diante você vai ligar aqui uma extensão ou vai ligar no seu quadro geral da sua residência, já saindo aqui a tensão em 220 volts. Então, só para entender, o nosso sistema ele vai gerar tensões de 12 volts. Como geralmente na sua casa você usa uma tensão de 220, em alguns estados 110 ou 127, então é esse aparelho o inversor que vai converter essa tensão 12 volts para 127 ou para 220 volts. E aí você pode utilizar normalmente aí sua geladeira, sua iluminação, toda a sua residência pode passar a usar a partir desse momento. Jacques, eu poderia não usar o inversor? Pode, porém, todavia, né, toda a sua casa, os seus equipamentos vão ter que trabalhar em 12 volts. Então, assim, já existe geladeira 12 volts? Sim, já existe geladeira 12 volts. Já existe iluminação, lâmpada 12 volts? Sim. Porém, nem tudo ainda trabalha com 12 volts. Então, por enquanto, ainda usamos muito o inversor para fazer essa conversão de 12 volts para 220, tá bom? A ideia principal aqui é mostrar para você que você pode começar o seu projeto de automação, começando pela parte mais em conta, que seria a parte iluminação. Depois você pensa se vai abrir isso para ventilador, geladeira. Então a gente fala de dimensionamento. Eu vou fazer um cálculo para entender quantas placas eu vou precisar de acordo aí com o que eu gasto mensalmente de energia, certo? Eu consigo ver isso na conta de energia. A partir dessa indicação da conta, eu vou fazer um cálculo para dimensionar o meu sistema de energia fotovoltaica, ok?
Se você não quiser começar por um projeto dessa forma, que já vai ser um pouco mais caro, você pode começar, por exemplo, pela iluminação externa. Vou dar aqui um exemplo, iluminação de jardins, por exemplo. Isso aqui são luminárias, né? Também chamada de luminária pública, que pode ser usada em vias públicas, né? Nas ruas, e também pode usar no seu quintal. É uma forma de deixar aí o seu ambiente mais seguro, né? À noite, uma vez que está sempre claro, ela vai ligar sozinha automaticamente à noite e vai desligar sozinha automaticamente pela manhã. E também vai ter sensor de presença para caso você se aproxime, ele aumente a potência de iluminação. E aí vai ter vários exemplos que vocês podem estar adquirindo. E caso você hoje use na sua casa, né, uma luz que fica sempre ligada, seja para o quintal, para a frente da casa, para uma área que você precisa disso, então o ideal é você esquecer aquela iluminação que você tem hoje tradicional, que lhe gasta muito, né, que vai te cobrar muito, e partir para uma energia sustentável, limpa. Então, essa lâmpada aqui, essa luminária, ela já vem com bateria interna. Então, ela vai gerar aqui energia durante o dia, vai armazenar na bateria interna, e à noite ela vai consumir a energia que ela gerou durante o dia. São LEDs de alta qualidade, tudo aqui é LED, tá? E você, quando for adquirir um componente desse, né, você vai ter que se atentar para alguns pontos, né? Tipo, autonomia, se ele vai aguentar pelo menos 2 dias, caso não faça só durante 2 dias, ela vai continuar acesa, qualidade do produto, garantia e outros fatores que também é interessante. Por exemplo, se essa bateria ela pode ser trocada após o fim da vida útil dela, ok? Então é isso, a gente tem outros exemplos aqui de imagens que você pode pegar facilmente no Google, basta digitar sistema off-grid, que ele vai trazer para vocês vários exemplos de como você poderia comprar os equipamentos e você mesmo poderia montar facilmente, seguindo aqui esse fluxo de ligação, tá certo? Aqui eu vou ter outro exemplo, que eu tenho uma placa solar que vai gerar energia para esse refletor e para essa câmera. Observe também que é usada aqui em via pública. E aqui eu vou ter outro exemplo também, parecido, né? Onde eu tenho a minha placa solar, o meu controlador de carga. Aqui eu já posso sair para a iluminação. Já tenho 2 saídas USB que eu posso usar aqui para ligar, por exemplo, um celular para carregar. E aqui eu tenho a bateria que vai armazenar aí, a geração dessa placa. Perceba que essa placa é uma placa que tem potência de 150 watts ou watts e 18 volts, ok? Então era isso, só para a gente exemplificar um pouquinho e evitar que essas imagens cheguem no livro para não ficar muito poluído, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.